Olá, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Me desculpem, eu andei muito sumida essa semana, não postei nenhum vídeo. Erro meu, my bad, I'm so sorry. Eu vou tentar fazer com que isso não aconteça mais, mas não tive como mesmo. Desculpem. Fala como se você postasse 1 milhão de vídeos. Ludo, me deixa gravar, por favor. No vídeo de hoje eu trago aqui uma história assim, misteriosa. Uma história assim fantasmagórica sobre uma casa assombrada. Dizem ser a casa mais assombrada do mundo. Mas eu acho que não é. Tem outras, né? Tem outras que, se vocês quiserem, eu vou trazer mais. Mas hoje vamos falar sobre a história da mansão do Winchester. Hoje vamos falar sobre a história da mansão Winchester, que vai ser uma história muito interessante. Eu espero que vocês gostem. Então fiquem comigo e vamos ouvir essa história. Esta história começa com a Sarah Purdy. Em 1862, a Sarah casou com William Winchester. William Winchester era filho de um fabricante de armas. Chamavam-se rifles Winchester. Essas armas foram muito utilizadas nesse tempo, nas guerras, né? Matou muita gente. Essas armas foram muito utilizadas. Eles ficaram muito ricos graças a essas armas. A família toda enriqueceu através dessas armas. Essas armas foram muito utilizadas nessa época. Houve uma guerra, então essas armas mataram muita gente. William morreu em 1881 e ele, junto com a Sarah, tiveram uma filha que também morreu. Após a morte de William, muitas coisas começaram a acontecer na casa onde eles viviam anteriormente. Eles viviam numa casa e a Sarah começou a sentir coisas estranhas a acontecerem ali na casa, barulhos, esse tipo de coisinhas. Então, Sarah resolveu procurar um centro espírita em Boston. Ela foi falar com um médium para saber o que estava acontecendo na casa dela. Esse médium falou para ela que o marido estava rodeado de espíritos. E espíritos de todos aqueles que foram mortos pelas rifles Winchester, por aquelas armas que a família fabricava. Então, esse médium disse que ela deveria deixar sua casa em New Haven e mudar-se para o oeste, onde ela deveria construir uma casa para abrigar todos os espíritos. Eu sou um espírito. Então, após o médium ter dito para ela que ela deveria se mudar para o oeste, ela deixou New Haven e mudou para a Califórnia. Pode ser que ela só estivesse a tentar encontrar novos ares, se mudar de casa para esquecer todo o passado, mas também há relatos que dizem que ela mudou-se por causa deste médium que disse que ela deveria procurar outra residência com muito espaço para que ela pudesse construir para todos os espíritos que a seguiam. Então, em 1884, Sarah comprou uma casa inacabada no Vale de Santa Clara e foi aí que ela começou a construir sua mansão. Ela contratou pessoas que trabalhavam ali durante noite e dia sem parar. Ela não usou nenhum arquiteto, nenhum desenho. Ela própria desenhava de acordo com aquilo que os espíritos diziam para ela. Quando o espírito aproximava dela, dizia como deveria ser o cômodo, como deveria ser a sala. E ela própria fazia os rabiscos, entregava para os pedreiros e eles lá construíam. Então ela não usou nenhum arquiteto, não teve nenhuma orientação profissional. Tanto que a própria casa virou um labirinto de tão confusa que era. Tinham portas que não tinham saída, você encontrava escadas que não davam para lugar nenhum. Era tudo um labirinto, era muito confuso, por falta mesmo de um arquiteto, de alguém que fizesse um desenho próprio. Então, a Sarah fazia tudo de acordo com aquilo que os espíritos diziam para ela. Tem uma curiosidade, inclusive, que tem até hoje, que chamam de Nowhere Door. Door to Nowhere, uma coisa dessas, que quer dizer a porta para lado nenhum. E é uma porta que está assim, no segundo, sei lá, em algum andar da casa, e a porta está ali. Quando você abre a porta, não dá para nenhum lugar. Quando tu abres a porta é um precipício, não tem saída nenhuma. Antes do terremoto de 1906, a casa chegou a 7 andares. Tem noção de que é isso? Ela construiu a casa por toda a vida dela. Chegou até 7 andares. E esses 7 andares de vários cômodos. Só que depois do terremoto, a casa reduziu-se a apenas 4, que é o que tem até hoje. A mansão tinha 160 cômodos. Dentre eles, 40 quartos, 2 salões, 47 lareiras, mais de 10 mil painéis de vidro. A casa era muito, muito bela, muito bem decorada. Ela usou muito ouro na decoração da casa. Ela chunou mesmo aquela casa.
Então, a Sarah Winchester construiu essa casa por toda a sua vida, até a sua morte. Depois da sua morte, todas as suas posses passaram para a sobrinha e para a sua secretária. Essa sobrinha levou mais de 8 caminhões para poder retirar todos os bens que ela queria da casa. Tem noção do que é isso? 8 caminhões. É muita coisa. Após isso, a mansão foi vendida por um investidor local num leilão a 135 mil dólares. Muito dinheiro, cara. Muito. E em fevereiro de 1923, 5 meses após a morte de Sarah Winchester, a casa foi aberta ao público. Então, quem quisesse visitar a lendária Casa Assombrada poderia ir para lá, conhecer aqueles aposentos todos, mas com muito cuidado. Aquilo era tão confuso que as pessoas poderiam perder-se ali dentro, de tanta confusão que era. Tinham portas que não davam para lugar nenhum, labirintos, escadas sem saída. Era uma confusão. Tinham todos ali guias especiais para poderem acompanhar as pessoas. E há relatos, inclusive, de pessoas que estiveram lá, que contam que ao entrar em certos aposentos, sentiram uma presença, sentiram-se mal, inclusive, algumas dizem ter desmaiado. Harry Houdini visitou a casa em 1924. Ele deu o nome de Mystery House, a Casa do Mistério. Já dá para imaginar o que acontece naquela casa. Imaginem vocês estarem numa casa onde tem toda essa história e vocês ainda terem... Eu não sei se eu teria coragem de visitar uma casa assim. Talvez seria muito, muito, muito emocionante, mas ao mesmo tempo muito medo. Não sei se eu poderia. Vocês conseguiriam entrar numa casa assim? Deixem aqui embaixo. Vocês teriam coragem de visitar a Winchester? Eu aposto que isso aqui me seguiria. E eu gostaria muito. Você tem demência. Não é demência, man. Imagina. Tu estás a entrar ali naquela casa cheia de história. Ai, meu Deus. E daí sempre com os 5 fantasmas. Que fantasma, que fantasma. Então, hoje a casa é propriedade da Winchester Investment, que é uma empresa privada que representa os descendentes de John e Mamie Brown. E a casa até hoje mantém esses toques exclusivos da época de Sarah Winchester. Então, se vocês quiserem, até hoje podem ir para lá, podem visitar a casa. Existe até hoje. E eu vou indicar também um filme que chama A Maldição da Casa Winchester. É um filme muito bom para quem gosta de terror, essas coisas. Eu assisti, eu achei muito bom. Conta toda a história sobre a casa. É muito bom o filme, eu recomendo A Maldição da Casa Winchester. Agora, digam aqui embaixo, vocês teriam coragem mesmo de visitar essa casa? Então, essa era a história que eu queria trazer hoje. Eu particularmente gosto muito desse tipo de história. E se vocês gostam, deixem aqui embaixo para eu trazer mais histórias assim, casos misteriosos, casos sobrenaturais. Nós vamos descobrir tudo juntos. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem aqui embaixo que eu vou gravar mais. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem like, comentem aqui embaixo. Sigam-me nas redes sociais, eu vou deixar aqui ou aqui, depende. Vou deixar também nas descrições do vídeo. E até o próximo vídeo.